Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje, para mais uma resenha, trago para vocês a resenha do livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Essa é uma edição comemorativa de 80 anos da obra. Esse livro, esse romance foi escrito em 1938, então tem 81 anos que ele foi escrito. Nação, capa dura, como vocês podem ver, belíssima. E aqui dentro traz o que? Os manuscritos dele, as correções. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, olha que coisa linda. Eu achei incrível, então comprei e trouxe aqui para dividir com vocês, tá bom? Então agora, vamos à obra? Vidas Secas, Graciliano Ramos. Gente, aqui um resumo, fiz para vocês. Gosto sempre de fazer, seria bom que vocês fizessem também. Toda vez que vocês forem estudar, façam um resumo. O resumo, ele já ajuda, tá? Para que vocês entendam, para que vocês fixem a obra, tá bom? Então agora vamos comigo, vamos ouvir Vidas Secas, Graciliano Ramos. Então, como eu falei, a obra foi escrita em 1938. Move-se pela potencialidade objetiva, que é o que quer dizer isso? É a esperança de poder viver em um mundo melhor. Retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. A obra pertence à segunda fase modernista, também conhecida como regionalista. Ela é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época, década de 30. O estilo seco de Graciliano Ramos, que se expressa principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos, das qualificações, parece querer transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas que ali estão. Análise de Vidas Secas. Vidas Secas possui 13 capítulos, porém não tem uma linearidade, temporal, então eles podem ser lidos em qualquer ordem. Porém, o primeiro capítulo, que é a mudança, e o último capítulo, que é a fuga, esses devem ser lidos na sequência. Bom, então dos 13 capítulos, pode-se ler aleatoriamente, porém o primeiro e o último que sejam lidos na sequência. Bom? Então vamos lá. Por que eles têm que ser lidos na sequência? Porque eles abrem e fecham um ciclo, tá bom? No capítulo Mudanças, ele narra as agruras, as adversidades da família sertaneja na caminhada impiedosa pela aridez da Caatinga. Fuga. Na fuga, os retirantes partem da fazenda para uma nova busca por condições mais favoráveis de vida. Assim, pode-se dizer que a miséria em que as personagens vivem em Vidas Secas representa um ciclo. Quando menos se espera, a situação se agrava e a família é obrigada a mudar-se novamente. Fabiano, homem rude, típico vaqueiro do sertão nordestino, sem ter frequentado a escola, não é um homem com o dom das palavras e chega a ver a si próprio como um animal, às vezes. Empregado em uma fazenda, pensa na brutalidade com que seu patrão o trata. Fabiano admira o dom de algumas pessoas, que algumas pessoas têm com as palavras, mas assim como as palavras, as ideias o seduziam, mas também o cansavam. Sem conseguir se comunicar direito com as pessoas, entra em apuros em um bar com um soldado que o desafiou para um jogo de apostas. Irritado por perder o jogo, o soldado provoca Fabiano insultando de todas as formas. O pobre vaqueiro suporta tudo calado, pois não conseguia se defender. Até que, por fim, acaba insultando a mãe do soldado e sendo preso. Na cadeia, Fabiano pensa na família, em como acabou naquela situação
e acaba perdendo a cabeça, gritando com todos e pensando na família como um peso a carregar. Agora vamos falar sobre Sinha Vitória. Sinha Vitória é esposa de Fabiano, mulher cheia de fé, muito trabalhadora. Além de cuidar dos filhos e da casa, ajudava o marido em seus trabalhos também. Esperta, sabia fazer contas e sempre avisava o marido sobre as contas também. Alertava o marido sobre os trapaceiros que tentavam tirar vantagens da falta de conhecimento de Fabiano. Sonhava com um futuro melhor para seus filhos e não se conformava com a miséria em que viviam. Seu sonho, prestem bem atenção, seu sonho era ter uma cama de fita de couro para dormir. Nesse cenário de miséria, e sem darem muita conta do que acontecia a seu redor, viviam os dois meninos, os dois filhos do casal. O mais novo via na figura do pai um exemplo. Já o mais velho queria aprender sobre as palavras. Era mais parecido com a mãe, né? Um dia, ouviu a palavra inferno de alguém e ficou intrigado com o significado. Perguntou assim a Vitória o que significava, mas recebeu uma resposta vaga. Vai então perguntar a Fabiano, mas esse o ignora. Volta a questionar a sua mãe, mas ela fica brava com a insistência do menino e lhe dá um cascudo. Sem ter ninguém que o entenda e sacie suas dúvidas, só consegue buscar consolo na cadela Baleia. Baleia está aqui na capa do livro. Vocês observaram? Olha ela aqui, ó, em lugar de destaque. Um dia, a chuva chega, o inverno, e ficam todos em casa ouvindo as histórias de Fabiano. Histórias essas que ele nunca tinha vivido, feitos que ele nunca havia realizado. Em meio às suas histórias inventadas, Fabiano pensava se as coisas iriam melhorar então. Para o filho mais novo, as sombras projetadas pela fogueira no escuro deixavam o pai com um ar grotesco. As sombras projetadas na parede deixava ele com aquele ar meio que animalesco, grotesco. Já o filho mais velho ouvia as histórias de Fabiano com muita desconfiança. O Natal chegou e a família inteira foi à festa da cidade. Fabiano ficou embriagado e se sentia muito valente, pelo poder da bebida, não é? Só pensava em se vingar do soldado que o colocou atrás das grades. Uma hora, cansado do seu próprio teatro, faz de suas roupas um travesseiro e dorme no chão. Sim, a Vitória estava cansada de cuidar do marido embriagado e ter que olhar as crianças também. Em um dado momento, ela toma coragem para fazer o que mais estava com vontade. Ela encontra um cantinho e se abaixa para urinar. Era o que ela mais estava com vontade, se aliviar ali e fazer um xixizinho. Satisfeita, acende uma piteira de barro e fica a sonhar com o quê? Com a cama de fitas de couro e um futuro melhor. No que talvez seja o momento mais famoso do livro, atenção, mais famoso do livro, Fabiano vê o estado em que se encontrava a Baleia, com pelos caídos, ferida na boca, e achou que ela pudesse estar doente. O vaqueiro, então, resolve sacrificar a cadela. Sim, a Vitória recolhe os filhos, que protestam contra o sacrifício do pobre animal. Mas não havia outra escolha. O primeiro tiro acerta o traseiro de Baleia e a deixa com as patas inutilizadas. A cadela sentia o fim próximo e chega a querer morder Fabiano. Apesar da raiva que sentia por Fabiano, o via como companheiro de muito tempo. Em meio ao nevoeiro e da visão de uma espécie de paraíso dos cachorros, onde ela poderia caçar preais, aqueles bichinhos, as preais, à vontade, Baleia morre, sentindo dor e arrepios. E assim a vida vai passando para essa família sofredora do sertão nordestino. Até que um dia, com o céu exatamente azul e nenhuma nuvem à vista,
Vendo os animais em estado de miséria, Fabiano decide que é hora de partir novamente. E que essa era a hora, que essa hora havia chegado. Partiram de madrugada, largando tudo como havia encontrado. A cadela-baleia era uma imagem constante nos pensamentos confusos de Fabiano. Sinhá Vitória tentava puxar conversa com o marido durante a caminhada, e os dois seguiam fazendo planos para o futuro e pensando se existiria um futuro melhor para seus filhos. Bom, essa, gente, é a história do livro Vidas Secas. E agora vamos à lista de personagens, ok? Vamos começar por Baleia, né? Baleia é a cadela, que é tratada como membro da família. Pensa, sonha e age como se fosse gente. Sinhá Vitória mulher de Fabiano, mãe de 2 filhos. É batalhadora, inconformada com a miséria em que vivem, é esperta e sabe fazer contas, sempre prevenindo o marido sobre os trapaceiros. Fabiano vaqueiro rude e sem instrução, não tem a capacidade de se comunicar bem e lamenta viver como um bicho, sem ter frequentado a escola. Ora reconhece-se como homem e sente orgulho de viver perante as adversidades do Nordeste. Ora se reconhece como um animal, sempre à procura de emprego, bebe muito e perde dinheiro no jogo. Os filhos. Notem que eles não têm nome, filho mais velho e filho mais novo. Então os filhos, o mais novo admira a figura do pai vaqueiro, integrado à terra em que vivem. Já o mais velho não tem interesse nessa vida sofrida no sertão e quer descobrir o sentido das palavras, recorrendo mais à mãe. O patrão, que é o fazendeiro desonesto que explorava seus empregados, contrata Fabiano para trabalhar. Agora, gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre Graciliano Ramos e a sua obra, tá bom? Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrângulo, Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Terminando o 2º grau em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista durante alguns anos. Em 1915, volta para o Alagoas, casa-se com Maria Augusta de Barros, que falece em 1920 e o deixa com 4 filhos. Trabalhando como prefeito de uma pequena cidade interiorana, foi convencido por Augusto Smith a publicar o seu primeiro livro, Caetés, 1933, com o qual ganhou o Prêmio Brasil de Literatura. Entre 1930 e 1936, morou em Maceió e seguiu publicando diversos livros, enquanto trabalhava como editor, professor e diretor da Instrução Pública do Estado. Foi preso político do governo Getúlio Vargas, enquanto se preparava para lançar Angústia, que conseguiu publicar com a ajuda de seu amigo José Lins do Rego em 1936. Em 1945, filia-se ao Partido Comunista do Brasil e realiza durante os anos seguintes uma viagem à União Soviética e países europeus junto de sua segunda esposa, o que lhe rende o seu livro Viagem, 1954. Artista do segundo movimento modernista, Graciliano Ramos denunciou fortemente as mazelas do povo brasileiro, principalmente a situação de miséria do sertão nordestino. Adoece gravemente em 1952 e vem a falecer de câncer de pulmão em 20 de março de 1953, aos 60 anos de idade. Bem, meus amores, espero que vocês tenham gostado da resenha. Meus alunos queridos que estão sempre aqui acompanhando e prestigiando o canal, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Se gostaram, clica aí no curtir. Se não é inscrito, se inscreva. Sempre haverá aqui no canal alguma resenha. Se vocês gostam de ouvir histórias de fantasmas, toda quarta-feira tem uma live às 3h30 da tarde, às 15h30 horas.
e sempre também vídeos com histórias de fantasmas e vídeos do universo feminino também, por que não? Tá? Muito obrigada a todos pelo carinho, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.